Hoje eu vou falar de uma das melhores obras que eu já vi na minha vida. ReZero, que eu também considero como o melhor Isekai do mundo. Nesse vídeo eu vou te provar isso tudo com essa review. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à minha review do Zero. Então, para começar isso de uma vez, eu preciso comentar que hoje eu vou falar sobre absolutamente tudo. Cada elemento, cada personagem, cada momento, arcos, curiosidades, teorias, cenas, rotas, enfim, tudo. Todas as coisas que tiver para falar vai ser nesse vídeo. Como esse vídeo é muito longo, eu vou deixar cada coisa marcada embaixo para facilitar para vocês. E claro, não vai ter nenhum spoiler da novel. Então me acompanhe nessa jornada, meus amigos. Vambora! Os admiradores de ReZero sabem. Mesmo assim, muitos podem até não perceber, mas ReZero não é uma obra simples. Ela não é uma obra que você pode ver distraído. ReZero tem uma história complexa e pesada. Dá pra se dizer que ela é aquele tipo de obra que foi pensada e trabalhada antes mesmo de ser publicada. É uma obra que já tem um início, um meio e um fim planejado. Por isso ReZero tem vários detalhes e várias coisas que você precisa estar atento pra pegar. Normalmente você precisaria reassistir ReZero pra conseguir ver o quão boa essa obra é. Mas pode deixar comigo que eu já fiz isso pra você. Se você vê ReZero como aquele animezinho padrão só pra dar aquela relaxada com aquele teu suquinho de laranja, você vai acabar se decepcionando. Pra você gostar de ReZero, você tem que pensar constantemente qual seria o caminho que você seguiria. Senão, ReZero pode se tornar uma obra chata pra você. Primeiro arco. ReZero é uma obra Isekai bem direta ao que ela foi feita pra ser, que é uma obra de suspense, mistério e terror. Nas primeiras cenas do anime, a gente já se depara com vários vislumbres do que vai acontecer mais pra frente do episódio. E só isso já é algo que ajuda o espectador a pegar bem rápido o estilo da obra. Vimos que o Subaru foi invocado do nada para um novo mundo. E assim como qualquer pessoa que queria para um mundo de fantasia, o Subaru pensou que ele tinha sido evocado como um herói forte em um mundo fácil para ele. E, bom, todos sabem o quanto ele quebra a cara. Mas o ponto principal aqui é que ReZero já se destaca por quebrar mais um padrão. O mundo onde ele tá é sim um mundo de fantasia, magia e tudo mais. Mas assim como o nosso, esse mundo tem vários e vários problemas. Que é pobreza, criminalidade, preconceito, terror... eu não posso terminar essa frase. Vocês já entenderam. ReZero é um mundo bem pior do que o nosso, se você for parar pra pensar. E eu aposto que ninguém ia querer ser invocado pra lá. Muitos veem os Isekais como um tipo de fuga da responsabilidade, ou algo como fuga da realidade mesmo. Já que em vários Isekais, vimos o protagonista em um mundo feito para ser fácil para ele. Um mundo que serve como um alívio da dor da vida estressante que ele tinha. Como por exemplo quando você nasce como um slime extremamente forte e que pode fazer literalmente qualquer coisa. Esse tipo de anime tenta te trazer uma sensação de alívio. Ele serve para ajudar o pessoal a se desligar um pouco e relaxar. E se eu não me engano foi o Hyde que comentou comigo, o porquê o pessoal curte muito esse tipo de Isekai. E isso é bem interessante, já que lá no Japão o negócio é tenso. Lá tem vários casos de burnout e vários casos de sui. O bagulho é louco. E a gente sabe muito bem como o mundo pode ser cruel. Mas não se enganem, não é como se a ideia do anime do slime não fosse boa. O anime é realmente incrível também. Mas ReZero é o exato oposto. Aqui em ReZero as coisas são diferentes. A ideia, a premissa e a mensagem é diferente. Não é à toa que são animes diferentes, né? Ou pelo menos a ideia é passar de uma forma diferente. O único poder que o protagonista tem é de voltar no tempo em um ponto específico. E isso está ligado diretamente ao título e à mensagem de ReZero, que é se tudo é errado, você ainda pode voltar do zero. E é bem legal notar que aqui temos vários ângulos bem diferentes entre o anime do slime e o anime de ReZero. Um deles quer te confortar e outro quer te mostrar que sempre tem como recomeçar. E isso é bem legal, os dois são extremos opostos, mas ainda assim passam uma mensagem que de certa forma ajuda o espectador. Recomeçar do zero parece um poder bem belo, até você notar que ele não é de graça. Pra você usar esse poder, você tem que ir de vala. Parece um poder um tanto quanto roubado, não é mesmo? Sim, você tá certo. Com toda certeza, essa é a autoridade mais roubada de ReZero. Pelo menos eu acho. Mas pra entender ReZero, você tem que sempre ter em mente que aquele é o mundo real. Os personagens são pessoas como nós, principalmente o protagonista. Imagina como se você literalmente estivesse na pele dele, sentindo tudo que ele sente. Medo, tristeza, raiva. E mano, a dor que o Subaru sente cada vez que ele falha é algo que pode destruir a mente de qualquer um. Assim como vocês vão ver mais pra frente nesse vídeo. E isso é o que faz a plot dessa série ser tão bom. O Subaru provavelmente já sentiu mais dor do que qualquer um no nosso mundo. E sim, isso justifica ele ser, entre aspas, chorão. Ele morreu, cara. Ele passa pelo inferno todo santo dia naquele mundo. Dá um desconto pro cara, pelo menos. Pensa,
E isso tudo deixa a obra bem mais realista, e faz a mensagem do anime ser ainda mais forte. Mostrar isso ao espectador te faz pensar algo como: esse cara já sofreu tanto, e ainda assim segue em frente. O sofrimento que o Subaru passa te faz olhar para os teus problemas com outros olhos, como se eles deixassem de ser tão grandes quanto eles aparentam ser. Bom, essa é uma das formas que uma pessoa muito otimista como eu poderia interpretar. Mas a maioria das pessoas não vem dessa forma. Infelizmente, na maioria das vezes, o pessoal não vê aquilo como uma realidade para os personagens, e acabam dropando a obra por conta do protagonista. E o que eu tenho a dizer sobre isso é que o Subaru é apenas uma pessoa simples e normal. E por isso, obviamente, o pessoal não curte muito ele. Afinal, ninguém quer ver como seria se eu ou se você fôssemos para um mundo de fantasia, não é mesmo? Mas todo mundo adoraria ver o Levi no lugar do Subaru, por exemplo. Admito que essa ideia também é bem interessante. E cara, tem uma ideia pro Barusu. Levi, imagina só. Quem sabe daria um vídeo bolado, hein? E por sinal, numa luta entre o Levi e a Elsa, eu coloco minhas fichas no Levi. Claro, se ele tivesse um DMT. Mas voltando ao ponto aqui, ReZero não é esse tipo de obra. ReZero quer mostrar mais ou menos como seria se um de nós fôssemos para um mundo de fantasia, bem como eu já disse antes. Ele quer mostrar como se até mesmo um personagem fraco e simples como o Subaru também consegue prosperar na vida, mesmo num mundo extremamente complicado e cruel. O Subaru Natsuki não tem nada além de um físico mediano, um poder que tem um custo muito alto, que é a própria vida, e a sua arma mais forte, a determinação quase que inabalável para continuar seguindo em frente. E eu te digo, cara, só com a determinação, qualquer um consegue chegar muito, mas muito longe. Essa é a verdadeira mensagem que ReZero quer passar. E por mais que você possa ver o protagonista como um cara fraco e inútil, só espera, cara. Mais pra frente você vai notar que é quase impossível parar o Subaru. Tudo porque ele é um cara extremamente determinado a conseguir o que quer. E a Rota da Gula tá aí pra provar exatamente isso. Então, por mais que ele não pareça ser aquele tipo de protagonista apelão, querendo ou não, ele é. Mas de uma forma bem mais interessante, na minha opinião. Enfim, o primeiro arco se resume ao Subaru tentando resolver um problema extremamente difícil. Ele quer recuperar o brasão da Emilia, mas as coisas complicam muito quando ele descobre que a pessoa que comprou é alguém problemático. Por isso acaba que o Subaru vai de vala diversas vezes, até que em uma dessas tentativas, o Subaru aprende a sua lição, e é pedir ajuda. Fazer tudo sozinho é algo burro demais. Ele até conseguiria, mas o problema é que isso teria um preço muito, mas muito caro. E aqui, meus amigos, temos o primeiro ponto de divergência. Para quem não sabe, ReZero é tão complexo que existem rotas que o Subaru poderia ter seguido se cometesse algum pecado. Ou se ele tomasse alguma decisão, digamos que, diferenciada. Nesse caso, foi o pecado do orgulho. Aqui eu não vou dar muitos detalhes sobre cada rota, mas eu vou falar um pouco sobre a história de cada uma. Infelizmente, não vou poder falar da minha rota favorita, que é a Rota da Gula. Isso porque teria spoilers, mas enfim, bora lá. Essa rota começa lá quando ele foi encurralado pelos ladrões. Só que diferente da rota principal, aqui ele foi orgulhoso demais para pedir por ajuda. Então ele acabou não conhecendo o Reinhard, por causa disso, ele nunca recuperou o brasão da Emilia. Sim, sem o Reinhard era impossível ele conseguir passar daquela parte da história. No fim, ele nunca sequer soube o nome verdadeiro dela. Ele ainda achava que o nome dela era Satella, lá do primeiro loop temporal. E bom, nessa rota ele foi de vala tantas vezes que o cara coringou. A dor que ele sentiu foi tanta que ele começa a ficar maluco. Mas mesmo assim, ele nunca esqueceu do que ele queria, que é ajudar a Emilia. Ele quis tanto isso que ele foi capaz de lutar contra a Elsa mais de 80 vezes. E no fim, ele percebe que ele tem que fazer algo diferente, é impossível derrotar ela no mano a mano. Então ele decide atrair a Elsa pro meio da capital, para os guardas resolverem com ela. Mas essa decisão causou um desastre na cidade. E no meio do horror, o Reinhard finalmente aparece. Ele derrota a Elsa sem nenhuma dificuldade. Porém aqui o Subaru toma uma decisão muito estranha. Ele decide salvar a Elsa para ver o que acontece. Então acaba que a Elsa ficou com uma dívida de vida com ele. Por isso eles se tornam parceiros. Resumindo bastante, mais tarde o Subaru se torna um membro do culto da bruxa, como o bispo do orgulho. E depois de um tempo ele acaba destruindo o reino inteiro só para Emilia se tornar rainha. Esse foi um resumo bem meia boca para vocês conseguirem entender mais ou menos como funciona o efeito borboleta em ReZero. Se vocês quiserem saber sobre cada rota que eu vou citar aqui, eu posso fazer um vídeo sobre cada uma delas algum dia. Ou vocês podem ir lá procurar no canal do Barusu. Enfim, a Rota do Orgulho só surgiu por conta de uma pequena decisão ruim que o Subaru poderia ter tomado lá no início do anime. E tem uma rota para quase cada arco da série. Na maioria das vezes, a rota se inicia por conta de um pecado capital que o Subaru poderia ter cometido. Isso é para vocês verem o quão complexo é esse anime. Bom, agora voltando para a rota principal, eu tenho que comentar um negócio interessante. Todos sabem que a Satella e a Emilia são muito parecidas. Por isso, vários fãs teorizam que elas são a mesma pessoa. Principalmente por conta do primeiro loop do Subaru, que foi quando a Emilia disse que o nome dela é Satella. Naquele momento, ela fez isso para testar ele.
Já que o Subaru achou um nome bonito, mas essa era a reação que a Emilia menos esperava. Todo mundo sabe que ela sofre um preconceito por conta da sua incrível semelhança com a bruxa da inveja. É meio que senso comum, sabe? Isso que a Emilia fez foi pra entender quem o Subaru é de verdade, já que ele aparentava não saber nada daquele mundo. Mas tem uma coisa que eu tenho que comentar com vocês. A aparência da sátira da Emilia não é uma coincidência. Eu tenho certeza que o Tapei vai tornar isso bem mais relevante mais pro final da obra. Inclusive eu tenho uma teoria sobre isso e eu vou postar no meu canal algum dia. Que é a teoria de como vai ser o final de ReZero. E cara, eu realmente acho que vai ser o que eu tô pensando. Mas eu já adianto que a Emilia e a Sátila não são a mesma pessoa. E isso já foi confirmado. Bom, agora eu vou falar de um personagem que é extremamente importante pra série como um todo. E é a própria Emilia. Muitos não gostam tanto assim da Emilia, já que, aparentemente, ela nunca fez nada pro Subaru ser tão louco por ela. Mas é aí que você se engana, rapaziada. A Emilia é uma garota boa e pura. Sempre quando ela tiver a oportunidade de ajudar alguém, é o que ela vai fazer. E isso é algo que o Subaru conseguiu ver rapidamente na personalidade dela. Ele viu que a Emilia sempre vai querer ajudar as pessoas, sempre colocando o próximo em primeiro lugar. E antes mesmo dela. Ele percebe isso quando ela o salva, mesmo ele sendo um completo estranho, e mesmo estando com pressa. E foi isso que fez o Subaru se apaixonar perdidamente por ela. O Subaru até comenta a seguinte frase: se deixar, ela vai desperdiçar a vida inteira em função dos outros. O que é meio que uma verdade sobre a Emilia, né? A Emilia é uma personagem tão bondosa, que mesmo ela sendo desrespeitada, ela não deixa de ajudar. Ela se ofende com cada insulto, mas isso não é motivo para ela deixar de se preocupar com os outros. Várias vezes ela demonstra isso, e uma vez foi no próprio primeiro episódio do anime, quando ela foi ajudar uma garotinha perdida que estava chorando num canto. Se vocês repararem, a garotinha estava chorando bem pouco até. Mas quando ela vê a Emilia, ela chora muito mais. Isso é por conta da aparência dela, que é igual a da bruxa da inveja. Todos nesse mundo foram doutrinados a ter medo da bruxa. Então faz total sentido isso acontecer. Isso foi tão sutil que ninguém reparou. Por isso que eu digo que esses detalhes você só pega quando reassiste a obra. Ser tratada como um monstro, até mesmo por uma criança, ele partiu o coração para ela. Mas aquilo não impediu a Emilia de ajudar a garotinha. Isso foi apenas uma pequena demonstração da bondade e da gentileza dela. Um detalhe aqui é que o Tapei fez a Emilia para ser a garota mais perfeita de todas. Pelo menos na visão dele. Mas o problema começa quando ele força a barra mais pra frente com a Rem. Eu sinto como se o Tapei fez a Rem para ser tão boa quanto a Emilia. Só que, sem querer. Mas como ele obviamente gosta bem mais da Emilia, ele acaba forçando a barra para deixar a Rem de lado. Pelo menos é isso que eu senti no final do arco 3. Claro que isso pode ser só uma loucura da minha cabeça mesmo. Isso ainda assim foi uma jogada bem boa pra trama de ReZero. Isso colocou um objetivo novo na cabeça do Subaru. E também ele acabou tirando o porto seguro do protagonista, o que deixa a trama bem mais complicada. A Rem era a única pessoa que confiava de verdade no Subaru, mas eu também não vou me adiantar muito aqui. A parte de Rem vai ficar pro arco 2. Agora eu vou comentar dos dois últimos personagens do arco 1, que é a Elsa e o Reinhard. Existem duas rotas que o Subaru acaba tendo controle total da Elsa. Meio que de forma sutil, mas é verdade. Ah, e também do Reinhard, mas deixa isso aí pra parte dele. Em algumas rotas, ela vira apenas uma parceira dele. Inclusive na Rota do Orgulho, foi a rota que mais chegou perto deles terem algum tipo de romance bizarro. Seria realmente bem louco isso. Admito que eu gosto bastante da ideia, mas ainda assim acho bem difícil disso acontecer. Como eu disse antes, nessas duas rotas, o Subaru decidiu salvar ela, fazendo com que ela tenha uma dívida de vida com ele. E é bem interessante saber disso, porque o Subaru teve grandes chances de ter uma aliada bem formidável. Já que ele tem a autoridade dele, ele poderia facilmente ter a ousadia de salvar ela pra ver o que acontece. Parece uma ideia ruim, mas se caso der errado, é só ele voltar e refazer os passos. E é claro que ninguém são pensaria nisso. Os únicos que pensaram nisso foram a Echidna e o Subaru do Orgulho. E agora o Reinhard. Cara, não é todo mundo que sabe, mas esse cara é o homem mais forte do mundo. E isso não é tão fácil de reparar, já que o cara é modesto demais. Um detalhe importante é que em várias rotas que o Subaru acaba se desviando, o Reinhard acaba se tornando seu maior inimigo. E também o único que consegue parar ele. Isso porque na maioria das rotas, o Subaru acaba se tornando um psicopata, né? Aí o Reinhard tem que defender o povo. Mas, na Rota da Ganância, o Subaru controla ele quase como uma marionete. É, por isso que eu digo, cara, esse protagonista pode parecer fraco, mas ele é muito, muito apelão. O que eu acho mais suspeito de tudo é que a Ode Laguna realmente gosta muito do Reinhard. Você não tem ideia da quantidade de bênçãos que ele tem. E pra quem não sabe, bênção é um tipo de poder que foi criado pro povo se defender do culto da bruxa. Uma pessoa comum tem a chance de 1 em 10 mil para conseguir apenas uma bênção útil. Só que o Reinhard, ele tem mais de 50. Além disso tudo, ele tem a bênção de criar e pedir bênçãos. Sim, se ele quiser ele pode pedir pra Ode Laguna. Simples assim. Ei, Ode Laguna, minha querida, podia me dar uma bênção aí? Mas qual você quer? Ah, sei lá, eu meio que tô precisando diferenciar o sal do açúcar. Feito. Sim, isso aconteceu.
Agora que a Eldilagon já catalogou isso, tem chance de alguém nascer com essa porcaria que chamam de bênção. Já é raro nascer com um, imagina a decepção do coitado que vai nascer com isso. Mas sério, tem algum motivo da Eldilagon não gostar tanto desse cara? Ou talvez ela só esteja chonada no Ruivinho, né? Vai saber. Mas deixando esse lado um pouco, vamos falar dos novos personagens desse arco. Que são a Beatrice, Ham e Roswaal. A primeira que a gente encontra é uma garotinha muito fofa no meio de uma biblioteca. Só que ela é, digamos que, bem mal-humorada, e vocês sabem muito bem o porquê. O que muitos não notaram é que desde que o Subaru quebra a travesseira das portas, a Beatrice começa a observar ele de forma discreta. Quando a Beatrice não quer ser encontrada, ninguém consegue achá-la sem abrir todas as portas da mansão. Porém, o Subaru quebra isso brincando. Pra você ter uma ideia, o Subaru quebra a travesseira de portas mais de 3 vezes, cara. E isso mexe com ela, o maluco é realmente muito bom nisso. E a Beatrice, obviamente, não poderia ignorar. Isso mexe tanto com ela que várias vezes ela simplesmente salva o Subaru quando ele tenta usar a autoridade do retorno. E muitos notaram, mas isso não faz sentido, já que ela nunca salvou ninguém na mansão do Roswaal, mas o Subaru ela salva várias vezes. E como ela observa tudo, ela viu o ataque do Betelgeuse na mansão e mesmo assim não fez nada. Mas quando ela viu o que o Subaru tentou fazer, ela o salva. Viram como não faz sentido? Mas mesmo assim isso é muito pesado, já que ela não sabe da autoridade dele. Mas agora bora falar de uns loops que o Subaru fica preso. E esse loop é bem interessante, que é o loop onde ele pede a proteção da Beatrice através de um contrato. O contrato que o Subaru queria fazer era por apenas 5 dias. Isso já que ele queria muito sobreviver a qualquer custo, mas tem um porém. A Beatrice fez um contrato indeterminado. Isso demonstra o quanto ela estava desesperada para achar aquela pessoa. Se ela só pedisse um contrato sem dizer nada, ele não precisaria sofrer um arco inteiro tentando tirar a Beatrice da biblioteca proibida. E seria o mesmo resultado da rota principal, já que ela está tentando tornar o Subaru naquela pessoa. Agora vamos falar um pouco do Roswaal. Como o Subaru mesmo disse, o Roswaal parece muito com um palhaço. E sério, eu vi ele falando isso mais de 3 vezes, e todas elas eu ri demais. Mas enfim, o Roswaal é um dos personagens mais interessantes aqui. Bom, a primeira coisa que eu tenho que falar é que ele representa muito mesmo Coringa. O Tappei não fez isso à toa. Sério, o Roswaal tem muita referência ao Coringa. Só que, obviamente, o Roswaal é muito menos dodói da cabeça. Vocês vão notar isso, que até no jeito dele agir nos próximos arcos é bem engraçado. E você consegue notar isso muito fácil quando você descobre o que ele fez. O jeito que ele age e tudo mais. Eu ainda não tenho muito o que falar sobre ele, então vou deixar isso pro arco 4. Ou seja, um pouco mais pra frente no vídeo. Só tem uma coisa que eu quero comentar. Que é sobre a saída do Roswaal quando o Subaru finalmente consegue dar um jeito de avançar no arco 2. Aqui foi dito que ele foi fazer negócios, mas eu tenho quase certeza que é mentira. Já que é só no loop que o Subaru avança na história, que é quando ele decide deixar a mansão. Como o Subaru mesmo diz, aquilo foi fora do padrão. Eu realmente acho que ele foi lá organizar o ataque do Betelgeuse e a mansão no arco 3. E cara, esses detalhes você só pega quando reassiste o anime do zero. E mais uma coisa que eu queria comentar sobre os loops do Subaru. Sempre quando ele fica preso em um loop, tem 2 problemas graves para ele resolver. Sempre tem como resolver os 2, mas com certeza nem o Reinhard resolveria todos eles sem nenhuma falha. E olha que o Reinhard é o ser mais poderoso desse mundo. Esses problemas são impossíveis de ser resolvidos sem a autoridade do Subaru e sem a sua determinação. Como o Borusu mesmo disse, essa história foi feita para dar certo apenas com a autoridade do Subaru. Bom, agora bora falar do melhor personagem do anime inteiro. E eu aposto que vocês sabem de quem eu tô falando. Ham foi responsável pelo primeiro problema grave que o Subaru tinha que resolver nesse arco, que é o fato de ele ser um grande suspeito de um cultista da bruxa. Isso faz com que a Ham tenha que resolver com ele no diálogo, digamos assim. Basicamente, no segundo arco, o primeiro problema tem que ser resolvido por completo, senão consequências graves vão acontecer. Ele tem que conquistar a confiança da Ham para poder avançar, senão acaba que a própria Ham pode levá-la por conta disso. E se isso acontecer, a Ham vai tentar se vingar, podendo colocar o Subaru na rota da ira. Enfim, eu já tô me estendendo demais aqui, vou deixar isso para outra parte. A Ham também é uma garota extremamente bondosa, bem parecida com a Emilia. E isso a gente consegue perceber pela sua personalidade. E mesmo tendo mandado o Subaru de vala várias vezes, ele ainda assim consegue saber o quão gentil ela é. Assim como a Emilia, ela tem a capacidade de colocar o outro em primeiro lugar, antes de si mesma. Mas, diferente da Emilia, ela não é assim com qualquer estranho que ela vê por aí. E eu acho isso bem mais humanizado, mesmo ela sendo um demônio. Cara, todos sabem o quão difícil é se importar com o que você nunca viu na vida. Tipo, principalmente a ponto de colocar essas pessoas em primeiro lugar, assim como a Emilia. É difícil de verdade, por isso que um dos primeiros a fazer isso de coração se tornou tão famoso no mundo inteiro. Ele foi quem se tornou o maior herói da vida real, e eu tenho certeza que você já ouviu falar nele. Jesus Cristo. E é claro que a bondade dele não se equipara com a Emilia, tá? Não tô dizendo isso. Por favor, né? Mas assim, a Ham é uma garota extremamente bondosa.
E eu acho bem interessante o jeito que a história faz referência à bondade dela. Vocês lembram da história do Demônio Vermelho e do Demônio Azul? Aquela é uma história onde o Demônio Azul se sacrifica, entre aspas, para o Demônio Vermelho conseguir se tornar um amigo dos humanos. E cara, isso é uma das coisas que a gente consegue perceber quando a Rem vai eliminar todos os Majus só pra salvar o Subaru das maldições. O Subaru é alguém que ela acabou de conhecer, uma pessoa que ela tava há pouco tentando, como que eu digo sem YouTube me trollar? Passar os rafos, isso, gostei dessa expressão. Mas ela muda de opinião por conta que ela percebe que o Subaru é alguém capaz de sacrificar pelo próximo. Ele pode ser fraco, mas ele tem a coragem de enfrentar o inferno pra salvar as pessoas que ele ama, igualzinho ela. E é isso que se passa na cabeça dela. E mesmo que ele não saiba que ele tem a autoridade dele, isso ainda não deixa de ser um fato. O Subaru se jogou literalmente aos lobos pra salvar ela. Mesmo que ele não morra de verdade, todos sabem o quão é difícil fazer o que ele fez. Poucos têm a coragem de se sacrificar desse jeito, e foi isso que a Rem percebeu. Ela percebeu como o Subaru era de verdade antes mesmo da própria ilha. E eu acho tão incrível como a opinião dela muda da água pro vinho. Tipo, em um EP ela tava tentando passar o sarrafo no Subaru. E pouco tempo depois ela se apaixona de verdade por ele. Ela aceita o fato do Subaru ser um fraco. Sim, e é isso que passa na cabeça dela. O Subaru é alguém que precisa ser protegido. E tá tudo bem, para ela, ele é um verdadeiro herói que de alguma forma faz as coisas darem certo. Na visão dela, ele é uma pessoa incrível que se jogou numa floresta de Majus para salvar ela 2 vezes, mesmo sendo um fracote. Mas enfim, mais pra frente a gente vai ver um dos episódios mais famosos de Re:Zero, que é um dos que fazem os fãs terem nojo do Subaru, que é o episódio da declaração da Rem. Mas relaxa, a gente já chega lá. Antes disso, bora falar da Ram, que é uma das personagens mais fofas de Re:Zero e que também inventou o nome de um dos meus canais favoritos. Assim como sua irmã, a Ram também é muito dura com o Subaru, mesmo que na visão dela, ele seja um cara fraco e praticamente inútil. O que obviamente não é verdade, mas embora eu não tenha muito o que falar, tem uma rota onde o Subaru consegue fazer a Ram reconhecê-lo, que é a rota da ganância. Eu vou falar dela mais pra frente. Ah, e também tem uma rota que ele tem um tipo de romance com ela, que é a rota da luxúria. Mas essa rota eu tapei tava dando uns tapa no back dele, então não conta. Mais pra frente em Re:Zero, a Ram descobre que o Roswell sabia do ataque ao vilarejo. Então, ele era obviamente culpado, por isso a Ram sempre desejou vingança contra o palhaço. Até que um dia, ela acabou criando sentimentos por ele. E isso é bem estranho, já que ele é o alvo da sua vingança. E mesmo isso sendo bem óbvio, no caso que ela ama ele, o Roswell é tão pateta quanto um protagonista de shonen pra romance. O cara até hoje não percebeu o amor que a Ram sente por ele. Também, né, ele é cheirado na veia da Echidna, então era de se esperar. O maluco tá apaixonado, ele consegue ser mais gado que o Subaru. Mas me impressiona como ele não descobriu que ela o amava, já que no segundo arco os dois estavam assim, no meio da noite. Algo deve ter acontecido ali, mano, não é possível. Tipo, é bem estranho isso, olha o jeito que os dois estão. E mesmo que não tivesse acontecido nada, olha a cara da Ram. Como é possível não notar o amor dela? Ah, esqueci. Nunca se deve subestimar o quão tapado pode ser um protagonista de shonen, mesmo que ele não seja um, né? Foda. Bom, agora bora falar da Rota da Ira, que é uma das rotas mais legais de Re:Zero. O ponto de divergência aqui é quando o Subaru pediu pra Beatriz proteger ele, porém ele toma a decisão de não pular do penhasco, e por incrível que pareça, erro crasso. Nessa rota o Subaru luta contra a Ram e por um milagre ele acaba sobrevivendo, só que quando a luta acaba, ele faz um bagulho macabro. O cara finaliza a Ram dando inúmeras pedradas nela. Tenso. E depois dá um time skip de 2 anos e o Subaru conseguiu se tornar um mafioso extremamente poderoso. Tudo graças ao retorno e também ao conhecimento do mundo real. Vale a pena citar que toda vez que ele ia de vala, ele voltava ao segundo respawn do anime, lá na casa do Roswell com a Ram e a Rem do lado. Quase todas as rotas que ele faz, ele retorna para algum ponto do anime, o que indica que a autoridade do retorno foi feita especificamente para ajudar a Emilia. E isso é bem interessante, porque com certeza tem um motivo pra Sato ela fazer exatamente desse jeito. Bom, agora voltando pra história, ele decide voltar à mansão do Roswell pra jogar sua ira aos seus antigos amigos. Cara, dá pra ver aqui que o Subaru tá extremamente neurótico e alucinado. Ele tá vendo tudo em cinza, com exceção das pessoas da mansão. Dá pra ver que as porradas que a Ram deu nele fizeram um estrago na cachola. Bom, no fim ele executa sua ira e leva o pessoal ao outro mundo, se é que vocês me entendem. Nessa rota, ele tá com o segundo cara mais forte do mundo como subordinado. Então pra ele tudo isso aí é muito fácil. No fim, ele decide encontrar a Beatriz. E na primeira porta que ele abre da mansão, ele já a encontra. Ela tava lá, sentada no meio da biblioteca, mas dessa vez ela estava feliz em ver o Subaru. Algo nela tava muito, mas tipo, muito estranho. Mas pro Subaru ela tava linda, cheia de cores. Então quando ele se aproxima dela, ela pergunta: "Você é aquela pessoa?"
O Subaru obviamente não entendeu nada, mas ele responde que sim. E quando isso acontece, bom, eu vou deixar essa surpresa pra vocês, mas eu digo, essa rota é muito boa. Mas agora voltando pra rota principal. A partir desse arco, o Subaru começa a ter que resolver duas coisas pra poder avançar. Que é a desconfiança das empregadas e também a maldição de mana. Eu realmente acho que o Subaru poderia ter ficado preso nesse loop infinitamente, já que o miasma da bruxa vai crescendo cada vez que ele volta. Seria um loop bem difícil, igualzinho o primeiro, que se ele não tivesse chamado Reinhard, ele não conseguiria. Bom, vocês podem não notar, mas os dois primeiros arcos, o Subaru é um cara com reputação negativa praticamente. Ninguém acredita nele e por causa disso, é muito mais difícil de avançar. Mas tudo isso muda no arco 3, onde ele começa a ter um pouco mais de reconhecimento. E isso é bem interessante, nesse arco aqui vocês vão ver que até um cara fraco pode se tornar um verdadeiro herói reconhecido. Arco 3. Rapaziada, sejam bem-vindos ao arco 3. É onde o Subaru vai enfrentar a Baleia Branca e também o Betelgeuse. Nesse arco onde o Subaru mais se afunda, ele fica tão no fundo do poço que ele consegue iniciar duas rotas alternativas só nesse arco. Que é a rota da preguiça e a rota da vingança. Mas para o vídeo não ficar enorme, eu vou falar bem pouco sobre cada uma. Bom, esse arco também foi reconhecido pelo arco que o Subaru mais conseguiu ganhar haters. Tanto por causa do episódio da cerimônia e principalmente por causa do episódio da declaração. Primeiramente, eu tenho que dizer que eu vejo esses episódios um pouco diferente do que vocês. Eu vou começar aqui com um dos episódios mais cringe de G0, que é quando o Subaru passa vergonha para defender a Emilia. Por mais que ele passe vergonha ali, parte do que ele diz é verdade, e por incrível que pareça, isso sim ajuda a Emilia. Eu não sei se por conta disso, o ponto de respawn poderia ser diferente, mas tipo, pensa bem, essa cagada, entre aspas, é uma das poucas que não pode ser desfeita nem com a sua autoridade. Se isso fosse algo que realmente prejudicasse a Emilia, provavelmente a Sata ia alterar o respawn, não acha? Tá, mas como isso poderia ajudar a Emilia? É simples. Como o próprio velho da seleção disse, foi graças ao Subaru que o pessoal da seleção não sente mais medo dela. Ela é uma meio elfo, pô. Ela tem cabelo prateado, é óbvio. Ela tem a semelhança com a bruxa da inveja. Então faz sentido ter medo dela. Mas o fato do Subaru se humilhar e fazer ela passar vergonha, querendo ou não, ajuda sim a Emilia a ser escolhida como rainha. Claro que isso não garante, mas isso dá aquele apoio, sabe? Tipo, pelo menos o pessoal não sente medo dela. Mas agora, a parada que ele falou dos cavaleiros lá, bom, aquilo tudo é leta. É pura cagada mesmo. Além disso, o cara foi burro o suficiente pra aceitar um duelo com o Julius, cara. Tá de sacanagem, o cara é muito burro. Bom, agora bora pro próximo episódio mais odiado. Esse eu realmente passei mal. Cara, que tristeza. Pra quem não sabe, é aqui que se inicia a Rota da Preguiça. Que é a rota onde o Subaru foge e ele vive uma vida feliz com a Rem. Sim, uma vida feliz em Zero. Que novidade, né, cara? Essa é a única rota onde ele não sofre. Com exceção da rota da luxúria, né? Que, como eu disse, não conta, porque o tapete tava dando um... Esse episódio é onde o Subaru rejeita os sentimentos da melhor garota de ReZero. Ele rejeita porque ele tá apaixonado pela Emilia. Sim, isso mesmo. Sinceramente, eu não tenho muito o que comentar aqui. Ele é simplesmente um cara muito cego. A Emilia é uma boa garota também. E como eu disse antes, faz sentido ele gostar dela. Mas é a Rem, pô. A gente não tem como comparar. Olha o que ela fez pelo Subaru. Se comparado com o que a Emilia fez até agora, passa vergonha, coitada. Mas eu acho que isso é meio que necessário, já que além de Tapei ser tarado pela Emilia, a história meio que não funciona tão bem se o Subaru não for um gadão dela. E provavelmente isso também vai ser importante pro final da história. Isso se encaixa com a teoria que eu vou fazer. Sério, eu acho que vai ser bem legal, acho que vocês vão gostar. Mas enfim, o que eu tenho pra falar desse episódio é que aqui a Rem revela o verdadeiro significado da autoridade de Subaru, e também do próprio anime, que é recomeçar do zero, como eu já tinha dito antes. E além disso, é bem interessante como esse episódio não tem nada além de conversa, mas ainda assim é um dos episódios mais lembrados. A Rem é uma garota que nunca soube pelo que o Subaru passou, mas ela é uma garota tão foda que ela não precisa saber. Ela apoia o Subaru do jeito dela, sem perguntar nada. Ela ajuda porque ela o ama de verdade. Ela confia no Subaru, então ela não precisa dos detalhes pra fazer o que ela tem que fazer. Diferente da Emilia, que até brigou com ele porque ele não conta nada. Eu, pelo menos, fiquei com raiva dela. Se não pode contar, ele não conta, cara, não enche. Mas também não dá pra dizer que o Subaru também não foi um bosta na briga com a Emilia, né? Enfim, a Rem é perfeita, é só isso que eu tenho a dizer. Mesmo sabendo que ela vai ficar de lado, ela ainda assim apoia ele do meu jeito. Ela respeita ele, mesmo ele não tendo feito muita coisa. Ela respeita ele como um verdadeiro herói, mesmo que ele pareça um cara fraco, patético e inútil. E é assim que se constrói um amor de verdade, viu, Tapei? E não fazendo uma mina perfeita, entre aspas, e ainda colocando um gado pra correr atrás. É foda, cara. Bom, deixando essas cenas crinjosas de lado,
Bora falar de uma das cenas mais macabras de todos os tempos. Que é quando o Subaru fica no fundo do poço, cara. E isso é uma das coisas que fazem esse anime ser tão bom. A primeira cena que precisa ser comentada é quando o Subaru tá destruído psicologicamente. Ele tinha falhado mais uma vez em defender a mansão do Roswell. E por isso, quando ele usa sua autoridade, ele volta desse jeito. Olhe só pra você. Nem está consciente e continua empenhado em mostrar ao mundo o que pode fazer. Ele está nocauteado. Tudo que o mantém de pé é o poder de sua vontade. Então, eles são atacados pelo culto da bruxa. O Subaru é capturado e... quando a Rem invade a caverna do Betelgeuse, isso acontece com ela. Essa cena é de longe uma das mais pesadas que eu já vi. Não sei se o Tappei fez isso sabendo quantos fãs amam a Rem, mas de qualquer jeito, isso foi uma ótima jogada. Essa cena é tão forte, mas tão forte, que além de iniciar uma segunda rota no mesmo arco, ela também foi impregnada na mente dos fãs da Rem. Essa cena passa agonia, dor, tristeza, ódio, tudo. Tudo que precisa passar, ela passa em segundos. Bom, e aqui se inicia a Rota da Vingança. E ela é bem autoexplicativa, eu diria. É o Subaru se vingando do Betelgeuse. Nessa rota, o Subaru tá tão puto, mas tão puto com o Betelgeuse, que ele não decide usar a sua autoridade nunca mais. E além disso, ele não vai descansar até o dia que ele vai expurgar a raça do Betelgeuse. E eu não vou falar muito da rota aqui, mas eu digo que tem um jogo que conta como tudo isso acontece. A segunda rota é a Rota da Preguiça. E o ponto de divergência é naquele episódio lá da declaração. Essa rota aconteceria se a Rem aceitasse o pedido do Subaru para fugir com ela. Nisso, eles conseguiriam uma vida feliz. Porém, todos os outros vão de vala. Menos a Beatrice, que fica presa na biblioteca, e o Roswell, que fica mofando lá no santuário. Bom, eu esqueci de mencionar, mas esse arco é apresentado mais uns quantos personagens. E bom, em um dos loops que o Subaru fica preso antes de derrotar a baleia, a gente descobre que a Priscila e a Anastasia não prestam. Elas são princesas, então é de se esperar que muitas delas sejam arrogantes. Mas pelo visto, a Felt e a Emília são as únicas que se salvam. A Crush até que é um pouco menos pior. Mas a Anastasia e a Priscila são aquele tipo de pessoa que não ligam em pisar nos outros pra conseguir o que querem. Que faz até bastante sentido com o mundo de ReZero. As princesas normalmente não são boazinhas, bonitinhas e gentis, igual nos contos de fadas. Aqui o buraco é bem mais embaixo. Mas uma das coisas que o pessoal meio que esquece é que em um dos loops, o Subaru foi meio que humilhado por aquelas duas. Sinceramente, isso doeu de assistir. Sério, doeu na alma. Ele foi tão patético, mas tão patético, que não dá nem pra comentar. Principalmente quando ele se rebaixou pra Priscila. Mas, como é realmente muito difícil resolver aquelas situações, meio que dá pra dar um desconto. Situações desesperadas às vezes causam reações desesperadas. Mas o lado bom disso é que apenas o Subaru e os espectadores sabem pelo que ele passou, já que alguns momentos depois ele vai de vala. Então, meio que isso não acontece. Agora temos mais alguns personagens que eu posso comentar aqui. O Felix e o Wood Reinhardt. Muitos não sabem, mas o Felix é muito, mas tipo, muito dependente da Crush. Se vocês pensarem um pouco, ele representa mais ou menos como seria se a Emília dependesse do Subaru pra absolutamente tudo. E sim, é mais ou menos isso que acontece na Rota da Ganância. E o Wood Reinhardt, bom, eu tenho a dizer que ele é um velho de respeito. E mano, a forma de como ele respeita o Subaru depois desse arco é muito foda. Inclusive, no próximo arco, vocês vão conseguir notar uma das lições mais óbvias que ReZero quer passar. Bom, agora bora falar um pouco da relação do Subaru com o Julius. A reação do Subaru quando o Julius beija a mão da Emília é bem interessante. Porque, tipo, todos sabem que aquilo é uma ação padrão de qualquer cavaleiro na presença de uma candidata à rainha. Mas o Subaru se coça todo. E isso faz total sentido, vocês já vão ver. Pensa comigo, o Julius é um cara bonitão, cavaleiro, e além disso tudo, ele é forte. Mas agora o Subaru não é nada disso. Então é bem óbvio que ele vai ficar assim. Mas essa situação é bem mais complexa, porque tipo, todos nós sabemos pelo que o Subaru sofre tentando defender a Emília. Todos nós sabemos o quão herói ele é e tudo que ele já fez. Mas isso ninguém sabe, e ninguém nunca vai poder saber nada do que ele já fez. Por isso, o Subaru nunca ganhou nenhum crédito. Ele só começa a ter algum mérito depois do arco 3. Então a insegurança que ele tem faz total sentido. Mas é claro que isso não justifica ele aceitar o X1 com Julius. É, isso foi bem ridículo mesmo. Mas enfim, só faltou o Otto pra me comentar aqui. Mas eu vou deixar ele pro próximo arco. Arco 4. Eu realmente acho o arco 4 um dos mais importantes de ReZero, já que é nele que o Subaru aprende o quanto ele importa pros seus amigos. Não só isso, a Emília começa a ser mais independente e deixa de ser uma Sakura 2.0. Brincadeira, não é pra tanto, né? Tadinha da Emília.
Mas aqui a gente conhece as bruxinhas, em especial a gente conhece a Echidna, e também a gente conhece um pouco melhor a Sátila. E o mais importante disso tudo é que, cara, essa Echidna com roupinha colegial, hein? Cara, que isso! Acho que agora sim vale a pena assinar o contrato dela. Acho que é bem bom lembrar que a Sátila é até uma boa garota, cara. O problema é que o gênio da bruxa da inveja acaba trolando ela. E graças às últimas palavras dela pro Subaru, dá pra entender um pouco melhor sobre como pode ser um dos finais da série. Mas agora, papo reto, vai dizer que essa Sátila não é tipo bem mais bonita que a Emília. Cara, sei lá, elas são bem parecidas, mas a roupa faz uma diferença. Tá louco, eu prefiro roupas pretas. Mas o que mais pegou nesse arco, com toda certeza, foi descobrir que o Roswaal e a Beatrice tinham um Enchiridion. Aquilo me pegou de verdade. Cara, eles mostraram o Enchiridion no final de um episódio, foi uma jogada de mestre. Tipo, eu pelo menos fiquei teorizando um monte de coisa. Aquilo me fez imaginar que o Roswaal e a Byakuya eram do culto da bruxa, e que estavam no total controle de tudo que o Subaru fez até agora. Tipo, aquilo passa a sensação de enfrentar o inimigo com inúmeros passos à sua frente, entende? Mas acima de tudo, um dos plots mais legais foi quando descobrimos que aquilo tudo foi arquitetado pelo Roswaal. E o que eu tô falando é do ataque do vilarejo e o ataque à mansão. Se pá, deve ter mais coisas, mas aquilo tudo que o Roswaal fez foi com uma intenção, que era transformar o Subaru em um cara como ele, um cara que é capaz de sacrificar os seus amigos como se fossem peões. Cara, quanto mais você pensa nisso, mais é fácil descobrir que aquilo tudo foi manipulação da Echidna pra fazer o Subaru aceitar o contrato dela. Cara, ela até apelou pro corpinho de bruxa dela, mano. Essa mina tava querendo muito isso. Mas pra vocês perceberem o verdadeiro caráter dela, é só você lembrar que o Roswaal só tava seguindo o Enchiridion dele. E aquilo não foi nada mais nada menos que feito pela própria bruxa da ganância. Tudo isso que ela fez foi um plano pra quebrar o Subaru, pra deixar ele desesperado a ponto de aceitar aquele maldito contrato. É, mano, essa mina é cobra. Por isso, a minha bruxa favorita é a Sátila. Ah, mas por que a Sátila? Meu amigo, meia-noite te conto. Aliás, muitos não notaram, mas coitado do Roswaal, mano. O cara é louco pela bruxinha. Mas mal ele sabe que se o plano dele desse certo, quem ficaria com o corpinho da bruxa era o Subaru. É, mano, o cara ia ser um cookie. Coitado. Bom, agora bora falar um pouco do Otto. O Otto é um cara que tem muita gratidão e respeito pelo Subaru. E isso foi conquistado com o tempo, mesmo que o Subaru não notasse. E é bem da hora a forma que nem nós notamos isso. O triste mesmo é que se o Subaru conseguisse resolver o problema do santuário sozinho, o Otto ia embora. E bom, isso aconteceu na Rota da Ganância. E eu vou falar bem rápido sobre essa rota aqui. Até porque ela é bem simples. O ponto de divergência aqui foi quando o Subaru aceitou o corpinho da bruxa. Quer dizer, o contrato da bruxa. O problema começa quando a gente descobre que satisfazer a bruxa não era bem o que a gente tinha em mente. Pra você ter uma ideia, satisfazer a bruxa é algo que nem o Kid é capaz. Então quem dirá meros mortais como nós, não é mesmo? Mas mesmo assim, o Subaru é provavelmente a pessoa mais próxima de conseguir fazer isso. Pra satisfazer a curiosidade da bruxa, é necessária a autoridade do Subaru. Pera aí, do que vocês acharam que eu tava falando? Eita, mente poluída. Eu, hein? Mas enfim, pra ser uma ideia, o Subaru teve que ir de vala mais de 100 mil vezes. E ainda assim, a bruxa não estava satisfeita. O autor até disse que esse número vai se tornar infinito com o tempo. É, tenso. Mas continuando com a história, nessa rota o Subaru virou um perfeccionista. Ele queria fazer tudo, literalmente tudo perfeito. Pra você ter uma ideia, graças a essa perfeição dele, ele conseguiu o Reinhard e a Elsa como 2 guarda-costas pessoais. Tudo porque ele tentou inúmeras vezes até conseguir. Mas com isso, a Emília se tornou totalmente dependente dele. E acabou que o Otto foi embora, já que o Subaru nem precisou da ajuda dele, e nem o considerava como amigo. F. Otto. Eu preciso falar de uma cena muito importante aqui, que é a cena do Subaru zumbi, que foi cortado do anime. Depois da conclusão do arco 3, que é quando o Subaru derrota a Baleia Branca e o Betelgeuse, mais uma tragédia tinha acontecido. Dessa vez, uma que o Subaru não pôde evitar, que é o ataque do Bispo da Gula. Ele quem foi responsável pela Rem estar em coma, e também pela Crush perder suas memórias. Por conta disso, o Subaru até tenta usar a autoridade dele, mas ele acabou dando respawn depois da batalha, que é quando o ataque da Gula já tinha acontecido. E é aqui que a gente vê uma cena muito pesada, mas uma cena que passa uma mensagem óbvia. Cara, eu acho que é tão óbvio que eu nem queria comentar aqui, mas é que sempre vai ter alguém que vai sentir a sua ausência. E o jeito que o Helm fica é algo que quebra qualquer um. Só que isso não acaba por aqui. A alma do Subaru foi pro respawn. Porém, uma coisa macabra acontece.
Subaru começa a se mexer. Pro Félix, aquilo não faz o menor sentido. Aquilo era algo impossível. Mas acontece. Sendo bem direto ao ponto, isso é coisa da bruxa da inveja. Estava ali pra destruir o mundo. Acontece uma luta e tudo mais. Mas não tem outra, a bruxa é extremamente forte. A cena acaba com uma batalha da bruxa contra a besta do fim, que é o Puck na sua forma original. Eu realmente não sei por que a bruxa ia fazer isso, mas isso não é algo novo não. No arco 4 mesmo, ela apareceu para destruir o mundo. Mas eu teorizo que a bruxa fez isso por conta do Subaru. Provavelmente ela tava braba porque o Subaru não deu valor à sua própria vida. E além disso tudo, talvez comprove que cada vez que o Subaru usa o retorno, possivelmente um novo mundo é criado. Bom, aquela festa do chá é bem importante para se comentar aqui, porque a gente descobre que a bruxa deu esse poder pro Subaru como uma demonstração do seu amor por ele. Eu sei que aqui o Subaru é um tremendo babaca com a Sátila, mas isso é bem compreensível, porque se não fosse pelo chá da Echidna, o Subaru já estaria bem louco naquele momento. Mas nada muda o fato de que tem um motivo para chamar ele tanto. Tem uma teoria que o Subaru seria a reencarnação de Flugel, que foi um dos responsáveis por selar a bruxa. Se bem me lembro, no início do anime é dito que um grande sábio foi um dos heróis que selou ela. E também dizem que ela estava perdidamente apaixonada por alguém. E bom, ela está perdidamente apaixonada pelo Subaru, por algum motivo. Mas lembrando, isso é só teoria, e não spoiler. Mas, eu te digo, a autoridade do Subaru se encaixa bem com a descrição de um grande sábio, já que o poder dele é de saber o futuro e evitá-lo de alguma forma. Mas voltando ao que importa, é aqui que a bruxa quer ensinar ao Subaru que o poder que foi dado pra ele não era pra ser usado como arma. Claro que sem ele, o Subaru não poderia ter um bom futuro. Isso é óbvio, o Subaru tem que proteger quem ama. Mas ele também tem que se incluir nessa lista. O que faltou falar aqui foi do passado da Emília, mas sinceramente, não sei de nada que eu possa comentar sobre isso. A única coisa que eu percebi é que o Betelgeuse era o padrasto dela. Dito isso, é bem possível que mais membros do culto sejam pessoas conhecidas. Mas isso é um plot bem pequeno se você for comparar com o plot do Subaru da Gula. Sinceramente, aquele plot é muito bizarro. E por isso é tão foda. Talvez seja o melhor plot de todos os tempos, hein? Quem sabe? Bom, eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar aqui sobre ReZero. De verdade, esse vídeo deu muito trabalho. Tanto que é por causa dele que eu fiquei 2 semanas sem postar nada. Então se inscreve aí, cara. Não custa nada e vai me ajudar muito também. Então é isso. Um abraço.